defendemos e falamos a mesma coisa. Mas eu gostaria que você se apresente, me parece importante. Bem, bom dia. Eu sou Beatriz, eu sou antropóloga, mestre em saúde coletiva e agora doutoranda. Eu sou pesquisadora e a minha pesquisa ela tem a ver com transtornos alimentares já há alguns anos, é o meu tema de pesquisa. E mais recentemente, enfim, o meu tema do mestrado foi um fenômeno que as pessoas dizem que não existe, que não acontece, e que tem muito a ver com talvez o que a gente conversa aqui, que é a anorexia nervosa em mulheres gordas, né? Eu sempre ouvi, isso não existe, anorexia em gente magra. E a partir disso, de um caminho de pesquisa, que aí é super, enfim, a partir de inquietações do próprio campo, porque quando a gente é antropólogo, a gente também ouve o próprio campo, e a pesquisa surge muito dali, eu percebi que existia assim, consegui aprender com pessoas e descobri que existe uma literatura imensa, assim, que data organizada dos anos 60, mas que muito antes, sobre o corpo gordo e sobre as pessoas gordas e sobre a patologização desse corpo. Então, eu descobri que existia um mundo e um campo de pesquisa e estudos imenso, muitas vezes de pesquisadores gordos, mas muitas vezes também outros pesquisadores magros, sobre essa dimensão que às vezes, muitas vezes, na verdade, fica escondida, né? Fica por trás ali dos discursos sobre alimentação, sobre peso, sobre corpo e sobre transtornos alimentares. Então, a minha inserção no campo surge daí, né? Do campo dos transtornos alimentares, a minha pesquisa nesse sentido. Você quer que a gente comece a falar da intervenção? Enfim. Quero que você fale do que você quiser falar, porque eu acho que o que mais me incomodou de tudo isso foi que eu tenho muitos seguidores, eu não te conhecia. Twitter é um campo de discussão bastante perverso, porque é um lugar de exposição, as ferramentas são ferramentas de exposição, você retweetar alguém, você colocar o arroba de alguém, tudo isso vira meio que dependendo do tipo de conversa, presta a que existam milhares de mal-entendidos. Eu tenho muitos seguidores, alguns dos seguidores sentem que têm a obrigação de me defender, coisa que eu nunca pedi. Não preciso, aliás, ninguém precisa me defender, eu sou bem grandinha assim, posso me defender sozinha. Não me senti atacada, na verdade, em nenhum momento pessoalmente atacada. E eu acho que é o que aconteceu entre você e eu, e talvez mais uma outra pessoa que eu não convidei, porque eu não sei se dá para fazer lives em três, sou muito ruim disso, que é a Fernanda, nutricionista. O que me incomodou foi que perdimos o foco do que eu estava falando, que era muito importante, que eu acho que é a mesma coisa que você fala, por uma palavra mal usada. Eu acho que muitas vezes a gente, sobretudo em discussões em redes sociais, onde tem tão pouco espaço para falar, se encrancamos numa vírgula ou em uma palavra mal usada, podemos perder o foco. Eu acho que foi o que aconteceu nessa conversa. A gente perdeu o foco completamente e começamos a falar de um assunto que eu não estava falando, mas eu quero entender e eu não quero falar do que aconteceu, só se você quiser. Na verdade, eu não tenho. Se eu preciso me desculpar por exposição, mas de novo eu acho que redes sociais são espaços de exposição e se a gente não quer se expor, tem que saber não entrar, porque são espaços de exposição, infelizmente elas são para isso e a gente se expõe para bem e para mal. Eu sofri horrores já e aprendi a ignorar essas coisas, eu acho que fazem parte. Mas eu acho que o mais interessante de toda essa discussão seria entender. Eu estava falando sobre a comida industrializada, eu estava falando sobre a brecha que a indústria dos ultraprocessados encontrou em uma busca de muita gente por uma alimentação mais saudável, entre aspas, porque hoje em dia as palavras
os significados das palavras podem ser meio confusos, a indústria dos ultraprocessados encontrou uma brecha em um monte de pessoas buscando se alimentar melhor e, por outro lado, também parar com as consequências dos ultraprocessados, como, por exemplo, desmatamento, uma série de consequências. E a agropecuária no Brasil e no mundo, que é uma indústria extremamente cruel, em muitos sentidos. Então, quando eu sinto que alguém tenta tirar o foco dessa discussão, eu acho que eu saí com um incidente e eu fui atacar, porque eu estava defendendo muito um ponto de vista que quando eu entrei no teu Instagram, eu vi que você defende exatamente o mesmo. E eu entrei depois de te convidar para esse live. Mas eu fui acompanhando muitas das coisas que você escreveu e você defende exatamente as mesmas coisas que eu. Como estamos em um momento onde a comida e a alimentação é mais confusa do que lógica, eu acho que a gente tem que começar a falar. E a falar em espaços de fala e não no Twitter, onde não tem espaço de fala. Então, eu queria que você falasse do que você sentiu e por que você sentiu que era necessário me corrigir. Porque eu quero aprender. Eu acho que, assim, de fato, a gente de alguma forma... Eu até vi um comentário aqui, estão falando muito... Eu vi que estão falando... Eu leio um pouco rápido aqui. Não lê. Esquece, mas não tem um lê. comentário interessante que passou, que é horrível, mas que vale a pena voltar nele. De fato, acho que a gente... quando a gente fala, né, assim... Eu acho que Peraí, deixa eu ver. Aprendi. Já consegui. Que ótimo. Um dia eu aprendo de vez. Mas Ótimo. agora já foi. Melhor assim. Mas aconteceu, né, assim... O Twitter é um pouco muito esse espaço, né? Um espaço que anda muito bélico, que as pessoas se atacam muito. E acho que a primeira coisa que eu queria dizer é que nós duas recebemos muitos ataques, mas desses 4 dias quase completados dessa discussão, o que eu recebi, assim, um número infinito de mensagens, imagino que você também, mas as mais cruéis que eu recebi me entendiam como uma pessoa gorda, o que eu não sou. As mais horríveis, as que diziam que eu tinha que curar os meus traumas, assim, eu não vou nem falar porque eu sei que tem muita gente assistindo, mas assim, as mensagens mais horrorosas que eu recebi se referiam a mim como uma pessoa gorda, no sentido de que eu estava defendendo uma causa própria. E isso acontece Mas também, muito... vou te interromper, também eu vi comentários feitos a você de que você não teria direito de fazer essa conversa porque você não era gorda. Também recebi, conversei ontem, desde o convite, eu conversei com vários militantes também. Acho que isso é muito importante. Eu acho que abrir esse espaço para a gente começar essa conversa, porque no fim das contas fui eu que comecei falando. E uma outra coisa importante também dizer que algumas pessoas disseram, inclusive para mim, que ficou um espaço na internet ali de alguns dias das pessoas fazendo seus comentários mais preconceituosos possíveis. Então, por mais que a gente às vezes tenta acertar, como eu sei que você tinha uma boa intenção falando, o meu comentário gerou uma discussão que agrediu muita gente também. Então, é bom a gente situar essas coisas. E eu acho que é infinitamente... para mim ficou muito claro, assim, que o que eu recebia de mais raiva, as pessoas atacavam minha pesquisa, atacavam meu intelecto, atacavam coisas que eu poderia, assim como você, falar e lidei muito bem. Falei, não, essas pessoas não me conhecem, não tem nada a ver. Mas as que mais iam, assim, que queriam dizer que tinha que morrer, que tinha, né, assim, tinham Tá, mas Bia, eu acho que se a gente tenta entrar aí a gente está entrando num campo muito maior, que é a doença das pessoas no geral. Porque se a gente estivesse falando desse assunto de política ou de desmatamento, ou se é muito mais importante doar ração para cachorros do que para pessoas, ou se de qualquer assunto, o grau de irritabilidade e de agressão que a gente está vivendo é gigantesca. Então, eu acho que não deveríamos entrar nesse campo de tentar entender por que as pessoas são tão agressivas e sim tentar usar esse espaço para falar sobre o que é hoje, ou quais são os transtornos alimentares que você estuda,
como que esses transtornos alimentares, porque se você tem feito muita pesquisa, estão ligados e linkados a grande problema de alimentação que nós temos hoje em dia, e como que os ultraprocessados entraram nisso, e a indústria da alimentação entrou nisso como para oferecer uma ajuda, entre aspas, e na verdade complicou muito a nossa saúde nos últimos 40 ou 50 anos. Eu acho que a gente deveria ir a esse lugar e não tanto a falar como nos sentimos agredidas, porque isso já é uma coisa pessoal e não sei se agrega muito a Ah, não, conversa. com certeza. Porque, enfim, também estou falando um pouco de como que eu vim parar aqui, né? E com um pouco sobre o que eu quero falar. Porque eu acho que falar de gordofobia, ou você perguntou o que que eu quis dizer, né? Também, assim, o que que me levou a fazer aquele comentário? Eu acho que tem a ver com o entendimento que fica também evidente de que quando a gente fala em obesidade, quando a gente fala nessa palavra obesidade, que tem um CID, que é uma doença registrada pela OMS, e todas essas coisas que a gente, né, sabe, a gente está muitas vezes falando, na verdade muitas vezes não, a gente está falando de pessoas e a gente está falando de um problema que eu acho que é tão estrutural quanto o problema da alimentação e que se conecta diretamente, que é a falta de acesso, né? É a comida, ao acesso à comida que é industrializada, que é, enfim. O problema dessa associação, quando a gente fala tem uma epidemia da obesidade, a gente logo associa com as pessoas estão comendo mal, né? É uma associação comum, que é na mídia, que é na própria, né? Os próprios textos associam essas duas coisas. E você mesma falou, e tem no sentido de que as pessoas estarem engordando, enquanto a gente está com, né, a sociedade engordando, não significa que as pessoas estão comendo, né, como, enfim, de uma maneira... significa sim que elas estão comendo muitos ultraprocessados enquanto sociedade, mas não é, com assim, pesquisadores do mundo inteiro, um consenso internacional, é muito interessante ler, sobre os efeitos do estigma do peso na saúde. E um dos efeitos, né, o que eles dizem com muita clareza, é que é muito importante que a gente ataque não só as consequências, os efeitos do estigma do peso, mas esse entendimento específico de que ganhar peso é igual a comer mais e fazer menos exercício. Esse consenso super universo que assim tomou finalmente, pesquisadores que estão há anos escrevendo sobre isso, publicaram esse consenso que mostra que isso é muito mais complexo. Então, quando as pessoas, né, argumentam, quando o argumento vai em torno do combate à obesidade, eu acho que a gente fala da mesma coisa, porque a gente não ataca o problema. Um exemplo que eu costumo dar é que se a gente tem crianças, né, criança sempre é um assunto delicado, então a obesidade infantil em crianças. Se a gente tem crianças que estão comendo mal porque não tem acesso, porque não tem, né, porque a Rocinha, a favela aqui no Rio, está 8 dias sem água. Se a gente tem uma situação tão horrorosa desse jeito, uma política pública de combate à obesidade poderia ser medicar essas crianças. E não é isso que a gente quer. Sim, não, O com que a gente quer é certeza, o mas acesso à alimentação. O que a com gente quer... certeza, com certeza absoluta. Só que é que em nenhum momento eu estava falando disso na conversa, Sim, né? eu tenho Então, certeza. em nenhum Eu tenho momento, certeza. na verdade, na conversa o que eu falei foi que quando o, o alimento quando a indústria dos ultraprocessados vê na busca das pessoas por algo diferente, encontra um nicho e entra com um produto que é exatamente igual àquele que sempre fez e que está mal feito e que não é comida e que se aproveita de uma estrutura social completamente degenerada, aonde não temos tempo para cozinhar, não temos tempo para passar com a nossa família, aonde a maioria dos lares são mulheres sozinhas que os estão sustentando, aonde essas mulheres sozinhas precisam passar o dia inteiro fora, aonde as crianças ficam em creches e em escolas que não têm programas de alimentação escolar de comida de verdade, aonde as políticas públicas estão completamente deturpadas, aonde os governos não fazem o que deveriam fazer, que é regular, porque o papel das empresas é lucrar, o papel dos governos é regular.
onde o direito humano de acesso à alimentação e à soberania alimentar está completamente esquecido, a indústria pega tudo isso, faz um pacotinho bem bonitinho, faz um greenwashing maravilhoso, coloca um pacote, uma etiqueta lindíssima, enfia a goela abaixo e uma grande parte da sociedade acredita que está fazendo bem. E isso é muito perverso. É muito perverso. Totalmente de acordo com você. Então, o que eu entendo agora é que você defendendo o que é tão importante para você e eu defendendo o que era tão importante para mim, e as duas defendendo coisas muito parecidas, a discussão central mudou. E ela tomou uma tangente, ela foi por uma diagonal onde eu meio que me perdi e eu queria te trazer de volta e trazer de volta para a conversa. Porque em nenhum momento o que eu estava falando era precisamos emagrecer. Em nenhum momento eu falei as pessoas são obesas porque comem ultraprocessados. Na verdade, o que eu estou falando é essa comida nos deixa obesos. Por quê? Porque nas pesquisas, nos livros, nos papers e nos trabalhos que eu leio, geralmente se fala como consequência da invasão dos ultraprocessados em diferentes grupos da sociedade, se demonstra como, antes e depois, as consequências e o número da obesidade cresceu muito. Então, é quase uma questão semântica. Então, como a gente fala? Eu deveria ter falado nos deixa doentes, isso seria... Assim, o meu problema foi trazer a palavra obesidade, porque então dessa forma eu crio um estigma no obeso de que ele está fazendo errado, é isso? Eu acho que era isso que, assim, a gente teve né, a gente vai lendo, acompanhando comentários, e as pessoas dizendo, mas é uma semana, é o termo. E nesse caso específico, o termo produz subjetividade, então ele produz também estigma, né? Então, sem dúvida, o ideal teria sido usar, enfim, comida que nos deixa doentes. Uhum. Mas eu insistiria, e é por isso que eu também aceitei, eu acho que vale a pena a gente usar esse espaço para falar, que não é tão... Eu sei que não é o que você está dizendo, mas como saiu na mídia como se gordofobia tivesse que ter entre aspas, né? Então, sai nos espaços como se a gente estivesse deturpando a conversa para uma coisa que não é importante. E eu acho que você deu um espaço e abriu um lugar para a gente falar sobre coisas que são muito importantes, assim como as coisas que você fala em relação à alimentação industrializada. Porque quando a gente associa essas duas coisas, a gente, de fato, produz menos saúde para as pessoas gordas. Tem 2 projetos de lei, Paola, que eu queria muito... Estão em consulta pública agora no Brasil. Eu vou só pegar os números. É 3526 e o PL 3461. O primeiro deles, quando eu falo, é quase inacreditável. Eu acho que é inacreditável porque eu não sou uma pessoa gorda, mas, assim, dá raiva. Eu imagino que você vai concordar comigo. Esse PL obriga os hospitais a terem o mínimo de aparelhos para tratar e receber pessoas gordas. Que é uma maca que aguenta, é uma roupa, é uma máquina que consiga fazer uma tomografia. Isso é muito grave. A gente teve um caso recente agora, falando do coronavírus, né? Num hospital de campanha, no AMB, uma moça chegou para se né, com falta de ar, com problemas, e a maca só aguentava 90 quilos. E eles não aceitaram ela. E ela teve que voltar para casa. Então, quando se fala de gordofobia, muita gente falou, porque é estética, tá falando de estética. Eu não tô falando de estética, eu tô falando de acesso mesmo. As pessoas que estão falando sobre gordofobia, elas estão falando desse tipo de agressão que se acontece, né? Esse tipo de gordofobia que é estrutural. Às vezes a gente, assim como o racismo, às vezes a gente não tem a intenção de fazer um comentário, mas existe uma estrutura que oprime, né? Existe uma estrutura que coloca essas pessoas em outro lugar. Então, eu acho que... Não discuto isso nunca, sim. Sim, eu não tô dizendo que você discorda, mas eu acho que é importante a gente falar isso aqui porque muitas das pessoas que te acompanham discordam, né? Eu acho que eu acho que deixa eu ver se eu entendo o que você quer dizer. Eu vi que em muitos casos algumas pessoas falavam parem de romantizar a obesidade. Vamos falar disso também, pode ser. E eu acho que é mais ou menos isso. Você está falando, gente, aqui não tem nenhuma romantização do corpo gordo por uma questão estética de aceitação estética. Isso aqui, a gente está falando de que existe uma estrutura que cancela, né? Do mesmo jeito que eu fui cancelada, cancela o gordo na sociedade. É isso?
eu acho que mais ainda, né? Assim, são vários aspectos. A Ou gente seja, sabe que cancela no sentido de que não tem estrutura para ele, de que ele tem que pagar duas passagens porque ele ocupa dois assentos, de que ele não passa pela catraca do ônibus, de que um monte de coisas não estão feitas para receber uma pessoa gorda. A gente fala gordo ou fala obeso? gordo, gordo, Gordo. sem dúvida. Por Obeso é que um não termo se... médico. Ah, essa pergunta? Obeso é um termo Sim. médico, né? A gente não fala. Eu faço comparações e aí as pessoas dizem isso não se compara, mas eu vou tentar fazer a comparação para você porque os comentários estão desativados. A gente não fala coisas como, por exemplo, mais, a gente não aceita que a gente fale, por exemplo, aidético. A gente não fala, a gente não resume uma pessoa com HIV/AIDS né? Assim, a gente não usa mais esses termos. Eu acredito do fundo do meu coração que em 10 anos a gente não vai poder mais falar em obeso desse jeito. Porque você reduz a pessoa àquilo que Aquela passa. enfermidade. E eu acho mais além, né? A gente tem que também colocar. Tem um caso muito, enfim, que foi muito importante da Ellen Bennett, que foi uma mulher que morreu e ela morreu de câncer e ela passou anos tentando ajuda e tentando encontrar a razão das dores dela. E os médicos, enfim, diziam que ela tinha que emagrecer, não davam atenção. E quando ela descobriu que ela tinha um câncer, era tarde demais. E esse caso é muito específico porque no obituário dela, ela deixou uma carta e ela pediu para que se falasse desse assunto, que não se ignorasse, que se eu vou ao médico com uma dor no joelho, o médico vai dizer, vai investigar. Mas se uma pessoa gorda vai ao médico, ele vai mandar emagrecer. É a saída fácil para ele. Né? Ele vai uma dor na barriga, vai mandar emagrecer, uma dor de cabeça vai mandar emagrecer. Então, se a gente se diz preocupado com a saúde, né, na prática não tem acesso, não tem, né? Os planos de saúde não aceitam pessoas gordas em muitos momentos. Né? Tem uma diferenciação interessante também que falaram, a gente não está falando de pessoa gorda, a gente está falando de pessoa obesa, né? Essa diferenciação. E é interessante porque mudou. Na verdade, não tem diferença. Segundo o que Não você tem falou, diferença. não tem diferença. Não tem diferença. E mais, as pessoas que estão nessa categoria de sobrepeso, que a Associação Brasileira de Obesidade e Síndrome Metabólica já considera pré-obesidade, e já pode medicalizar, e já pode encher de remédio caro e não, de fato, dar acesso à alimentação, essas pessoas, esse IMC ele caiu, né? Ele era 27, o IMC considerado sobrepeso, ele passou a ser 25 hoje. E ele não consegue dar conta, obviamente, de saber se um corpo é doente ou não. No Brasil, a gente tem vários casos que foram judicializados de pessoas que não conseguiram assumir cargos públicos, com todos os exames mostrando que elas são absolutamente saudáveis, porque o corpo não se adequa. Então, o combate à obesidade, essa ideia que eu entendo que está sempre associada, assim, pelo que eu conheço, está sempre associada também com um discurso da alimentação saudável. Só um parênteses, eu não estou querendo combater a Não, obesidade em nenhum não estou momento, não dizendo é meu isso. papel, tá? Não, só Eu para sei, deixar claro, sim. sei. O que eu Não, quero dizer é não que, poderia, não tenho conhecimentos para isso, não é. não, as associações, os espaços, quando a gente associa essas duas coisas, a gente perde o rumo. A gente passa a combater, na verdade, não a obesidade, como a gente imagina que sim, mas a pessoa gorda. Tem um termo de uma socióloga que eu gosto muito, que é a Deborah Lupton, que ela fala de pedagogia da repulsa. Ela diz que com a pessoa gorda, a gente acredita enquanto sociedade, isso é muito comum, que o ódio, a repulsa a eles vai fazer com que eles se adequem, queiram se adequar. Então, tem uma coisa comum que consultórios médico que faz cirurgia bariátrica tem cadeiras pequenininhas, para que a pessoa se sinta mal no consultório. Então, é uma série de violências, né, que eu acho que é por isso que o assunto tomou o tamanho que ele tomou. E por isso que as pessoas cancelaram, as pessoas se exaltaram com você também. Porque, às vezes, em uma palavra que estava fora de contexto, que não é o seu campo de estudo, que você não sabia o que você estava dizendo, a gente reproduz uma coisa que é muito, né, assim, que pode ser muito prejudicial. Então, eu realmente acredito com o avanço da ciência que nos próximos, assim, eu diria 10 anos, a gente vai ter um consenso internacional de que já tem esse da Nature, que já foi muito importante, que saiu agora, posso até te mandar depois, mas de que falar em obesidade como forma de melhorar a saúde não é o caminho, sabe? E eu não tô Não, dizendo que mas não sou agora, eu. Diga. não, e eu entendi, eu acho que eu entendo. Tem um exemplo que eu acho que ajuda a ilustrar o que você está falando, que foi quando os Estados Unidos decidiu fazer algo contra os índices elevadíssimos de crianças gordas e com doenças associadas a elas serem gordas,
por causa, sim, diretamente da alimentação que elas estavam tendo. Me corrige se eu estou errada, mas é que nos estudos que eu tenho lido, a relação que se faz entre crianças se alimentando de ultraprocessados. Não estou falando de uma criança comendo um lanchinho, estou falando de uma criança se alimentar de ultraprocessados no café da manhã, no lanche, no almoço, no lanche, no lanche, no lanche, no lanche, no lanche, no lanche, porque tem isso, tem lanche a cada 10 minutos e no jantar. Quando a campanha do governo, no lugar de fazer políticas públicas que realmente atacassem ou modificassem a forma como essas crianças estavam se alimentando, levando acesso à comida fresca, mudando a alimentação escolar e a publicidade dirigida a crianças, que são 3 políticas bastante